Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical e eu gostaria de começar essa aula de hoje trazendo um pouco do que nós já falamos, né? Lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, após a morte de Estevão, né, se desencadeou uma perseguição contra a igreja do Senhor e nós vimos que os apóstolos eles permaneceram em Jerusalém, mas os irmãos que não eram apóstolos, como Filipe, né, eles foram perseguidos e se espalharam, né, e nessa ida deles para outros lugares, o evangelho então começa a ser pregado e as pessoas começam a crer. Filipe então vai para Samaria, e eu falei um pouco de Samaria, né? Samaria era um local odiado, os samaritanos eram odiados pelos judeus, né? Porque os samaritanos eram judeus que se misturaram com povos pagãos, né? E Filipe então vai nessa direção e chegando em Samaria ele prega a respeito de Jesus, né? E há um grande avivamento em Samaria. E então Pedro e João eles são enviados para lá, eles chegam lá, constatam que os samaritanos foram alcançados pelo Senhor, e na sua volta para Jerusalém, eles voltam pelas cidades circunvizinhas, também cidades samaritanas, pregando o Evangelho, e muitos samaritanos se convertendo. Então, nós vemos que há já a compreensão por parte dos apóstolos, então, que a promessa de Deus não era só para os judeus que moravam em Jerusalém, mas também para os samaritanos. Mas logo depois nós vimos então Filipe, ele é retirado de Samaria pelo Espírito Santo e ele é levado para o lado sul, né, no caminho em que desce de Jerusalém a Gaza, e ali ele vai encontrar com um eunuco, né, um tesoureiro, né, da rainha de Candace, um etíope, que costumava vir para as festas, né, para adorar a Deus. Ele está retornando para a sua terra dentro de uma carruagem, e eu disse que ele estava lendo ali, né, o que está escrito lá em Isaías 53. Precisamos entender que o livro de Atos é um relato, não é? Lucas ele colhe relatos. Então nós não vamos ter o texto exato que está em Isaías 53, lá no versículo 7 e 8, aqui em Atos, né? Mas era exatamente sobre esse texto que ele estava lendo. Porém, Filipe é levado pelo Espírito Santo, recebe a orientação do Espírito Santo para se aproximar da carruagem. Ele se aproxima e Filipe então vê que ele estava lendo Isaías 53, versículo 7 e 8, ou pelo menos o que estava escrito lá, ou a que se referia, não é? E ele se assusta e pergunta ao eunuco, né, dizendo: olha, você entende o que você está lendo? E o eunuco dá uma resposta muito interessante, né, dizendo: olha, como eu posso entender se não tem quem me explique? Então Filipe ele não é só levado até o eunuco para proclamar o evangelho, mas também para explicar. E tendo feito isso, proclamado e explicado, nós vamos ver então a aplicação do evangelho na vida deste homem, que ele vê um pouco de água, ele pergunta o que lhe impede de ser batizado, e Filipe então diz: olha, se você crê em Jesus de todo o teu coração, ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então Filipe batiza esse homem e rapidamente Filipe é levado pelo Espírito Santo para outro lugar, e agora esse homem volta para sua terra natal alegre. E a tradição diz que esse homem foi um evangelista em sua terra natal, e lá muitas pessoas se converteram. Então nós vamos vendo o evangelho sendo espalhado, sendo proclamado, e compreendemos também que a perseguição muitas vezes ela promove a evangelização. A evangelização não depende da perseguição, mas muitas vezes a perseguição promove a evangelização, e foi isso que aconteceu. Depois nós vemos então a conversão de Saulo,
né, o grande perseguidor, o grande devastador da igreja, que seguia pela estrada de Damasco, quando Jesus Cristo, né, glorificado, se coloca em seu caminho, Saulo ele se ajoelha, né, e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus então se apresenta dizendo: eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora o grande perseguidor, o grande devastador da igreja está diante do seu pastor, do seu Senhor, um homem que respirava morte, um homem que era um perseguidor, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei. Saulo ele era um legalista, ele conhecia a letra da lei, mas ele não conhecia o Deus da graça. E agora ele está diante do Deus da graça, e ele vai se converter, e eu falei de alguns sinais da conversão de Saulo, né? Um homem que agora ora, um homem que vai jejuar, né? Um homem que vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus, né? Então nós vamos vendo aí a conversão de Saulo, e tendo visto isso, Saulo agora ele vai pregar em Damasco, né? E que também é um sinal de todo aquele que se converte, se apaixonar pela obra de Jesus. Saulo agora, ele, em vez de perseguir a igreja, ele vai passar a ser perseguido, porque ele se torna a igreja do Senhor, ele se torna servo do Senhor. Agora, em vez de procurar pessoas para matar, ele vai ser procurado para ser morto. E aqueles a quem ele procurava para matar, agora são aqueles que vão o ajudar a fugir, né? E Saulo, então, ele foge através de um cesto. E nós vimos tudo isso como um desencadeamento da perseguição da igreja, né? As conversões, a proclamação do evangelho, a necessidade de se proclamar o evangelho, porque através da palavra pregada é que as pessoas elas ouvem e creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. E também vemos lá no capítulo 9, no versículo 31, e esse versículo eu faço questão de ler, diz assim a palavra do Senhor: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, quanto mais a igreja proclamava, mais a igreja crescia. Quanto mais as pessoas evangelizavam, mais a igreja crescia. E hoje não é diferente, amados. Hoje o que faz uma igreja crescer é essa igreja obedecer a Deus, tendo em vista que nós recebemos um comissionamento do Senhor, o ID, que todos nós muito sabemos e muito falamos, mas precisamos colocar em prática. Precisamos entender que se nós não proclamarmos, as pessoas não vão ouvir. E assim como Felipe teve de explicar ao eunuco, muitas vezes, tendo nós proclamados a palavra, as pessoas ainda vão pedir para que a gente explique. E a palavra ela se confirma nessas situações, porque a própria palavra nos ensina que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, não é necessário apenas proclamar, mas muitas vezes explicar. Muitas vezes nós temos que dar o nosso testemunho de vida, de palavra, mas muitas vezes as pessoas não vão compreender e nós vamos precisar explicar. Para que a igreja cresça, nós precisamos proclamar, nós precisamos ter como alvo aquele que ainda não é de Cristo, aquele que precisa ser alcançado pelo Senhor. Nós somos uma igreja, até no nome, né, Igreja Batista Missionária do Riachuelo, e nós estamos aqui falando de Saulo, que na minha concepção foi o maior missionário da história do cristianismo, não é? E porque esses homens saíram a proclamar e anunciar, a igreja ela era acrescentada, ela crescia em número. Mas a aula de hoje vai do capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 43, e nós vamos ver que essa proclamação do evangelho, ela muitas vezes ela é seguida de maravilhas, de milagres, de curas, de sinais, de prodígios. Porque não somos nós que promovemos os sinais e prodígios,
mas aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que age através de nós. Nós precisamos orar e pedir a Deus que nos encha com o seu Santo Espírito e que a gente possa compreender que nós, como Igreja do Senhor, fomos enviados para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e crer segundo a vontade do Senhor, crer no tempo que o Senhor determinou, mas nós precisamos proclamar, porque se nós não proclamarmos o Evangelho, se as pessoas não ouvirem a palavra, então como vão crer? Veja, versículo 32 do capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos, e aqui começa a nossa aula de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E é interessante porque Lucas, quem escreveu o livro de Atos, né, esse livro ele é atribuído a Lucas, Lucas ele vem falando de Filipe, ou seja, daquelas pessoas que não eram apóstolos, que foram espalhados por causa da perseguição, fala da conversão de Saulo, mas agora ele vai falar da primeira vez de um apóstolo proclamando o evangelho, ou seja, os apóstolos eles permaneceram no momento da perseguição, mas em um dado momento agora eles saem para evangelizar, e é o que nós vamos ver aqui. Ele vai falar de Pedro. E nós vamos ver também que Pedro vai ser usado para fazer um milagre que nenhum outro apóstolo havia sido usado para fazer esse milagre, né? E eu não falo da cura do paralítico, mas eu falo da ressurreição de Dorcas. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas veja o que o texto diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz então que Pedro ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, né? E ali ele encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava há 8 anos, ou seja, de cama, não é? E Pedro se depara com este homem. Veja que quando o texto bíblico ele diz ali havia um certo homem, já nos mostra que esse homem possivelmente não era crente. Esse homem possivelmente era marginalizado, porque se acreditava que um homem paralítico tinha sua doença em consequência de pecado, talvez nem de pecado dele, mas de pecado de seus pais. Esse homem possivelmente vivia de esmolas, de ajuda. E Pedro então se depara com esse paralítico. E veja o que Pedro diz a Enéas: Jesus Cristo te cura. É muito interessante porque Pedro ele não faz rodeios, ele não usa de palavras mirabolantes, ele não tenta chamar a atenção para si e faz um discurso prolongado usando o nome de Jesus somente no final. Não, na verdade ele evidencia o nome de Jesus, mostrando que Jesus é aquele que cura. Ele entrega a honra a quem é digno de honra. É como se ele não quisesse chamar a atenção para si mesmo e quisesse mostrar que é Jesus Cristo quem estava operando através dele. E que se aquele homem seria curado, a glória não era dele, mas a glória era de Jesus. Então ele imediatamente ele diz: Jesus Cristo te cura para este homem. E claro, a palavra que foi proclamada por Pedro trazia o nome daquele que é nome sobre todo nome. O nome que carrega todo o poder. E esse homem, então, ele se levanta imediatamente e arruma o seu leito. Veja que quando Pedro diz, Cristo te cura, diz o texto, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Tamanha autoridade de Jesus, que não dá para mensurar, sobre a enfermidade. Bastou Pedro dizer o nome de Jesus e esse homem se levanta. E veja o que acontece no versículo 35. E viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E é isso que eu quero falar aos irmãos. Pedro estava sendo usado por Jesus para proclamar o Evangelho. Mas a proclamação do Evangelho, muitas vezes, ela não é só uma proclamação de ouvidos, ou seja, eu falo e alguém escuta, mas muitas vezes a proclamação do Evangelho,
é para ouvidos e olhos. Porque essas pessoas não só ouviram a palavra, mas elas viram o milagre, ou seja, a palavra aplicada na vida da pessoa. E isso ratifica o poder de Jesus, mostrando quem é Jesus Cristo. Também faz com que esse homem se transforme num milagre ambulante. Esse homem vai continuar andando por esta cidade, toda vez que alguém ver esse homem vai ser remetido àquele momento e ao nome que o libertou daquela enfermidade. Amados, é interessante porque nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas falando de milagre, entoando voz, ajuntando multidões para ver o milagre. Mas aqui Pedro não está preocupado com a multidão, muito pelo contrário. A preocupação de Pedro é que as pessoas entendam que quem fez o milagre foi Jesus, e não Pedro. E que, tendo ouvido a palavra, as pessoas viram o que Jesus pôde fazer pela vida deste homem, que possivelmente era um homem marginalizado. E claro, todos aqueles que viram, era um milagre incontestável, todos viram. Eles se converteram. Amados, por que não temos muitos milagres nos dias de hoje? Por que muitas vezes não temos cura, ou muitas curas? Pois eu acredito num Deus que cura. Você também acredita num Deus que cura? Num Deus de maravilha, num Deus de milagres? Num Deus que age poderosamente na vida de alguém? Mas por que não vemos muitas curas nos dias de hoje? Talvez porque muitos não têm a atitude de Pedro. Pedro não quis chamar a atenção para si mesmo. Ele imediatamente usa o nome que tem poder para agir na vida deste homem e transformar a realidade desse homem. O propósito de Pedro não era chamar a atenção para si. E isso é muito interessante a gente ressaltar, porque nos dias de hoje vemos muitas pessoas preocupadas em chamarem a atenção para si. Veja, o texto bíblico ele continua e nós vamos ver agora, mais uma vez, Pedro sendo usado por Jesus. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Dorcas, que era o nome grego desta mulher. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Veja, essa mulher era uma mulher que fazia boas obras, não é? Obras sociais, cuidava das pessoas, tinha preocupação com o próximo. Mas ela adoeceu e morreu. Veja, o versículo 38 diz assim: como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Mas veja, a fé desses homens era tamanha, porque essa mulher adoeceu e morreu, ela já estava morta. Mas esses homens criam que um homem usado por Deus podia fazer algo por esta mulher. E porque a cidade onde Pedro estava era próximo, eles então foram até lá e pediram a Pedro que os acompanhassem. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Veja, amados, é engraçado porque o cenáculo era um local onde as pessoas se reuniam para jantar, fazer a ceia, e puseram o corpo dessa mulher no cenáculo. E alguns homens foram até onde estava Pedro e disseram: olha, Pedro, vem conosco. Mas essa mulher já estava morta. Mas a fé desses homens era tão grande, que eles acreditavam que sim, que Pedro podia ser usado pelo Senhor e que ele podia fazer alguma coisa por esta boa mulher que tinha os seus olhos no outro. Veja, o texto bíblico diz
que no versículo 36, da segunda parte, que pelas boas obras e esmolas que ela fazia, ou seja, essa mulher era uma mulher que dava esmolas, que se preocupava com o próximo. E isso fez com que esses homens, vendo a atitude dessa mulher ainda em vida, agora doente, morta, né? Doente, morreu, agora esses homens, pela fé, eles vão até Pedro, desejosos de que pudesse ser feita alguma coisa por esta mulher, pedem Pedro que venha com eles, crendo que Pedro poderia sim ser usado por Deus para fazer alguma coisa em benefício desta mulher que já estava morta. Pedro, quando chega, ele se depara com o ambiente cheio de mulheres viúvas, e essas mulheres estavam ali chorando, de joelhos. Havia um certo alvoroço em volta do corpo. Essas mulheres, elas tinham algumas túnicas, alguns vestidos que Dorcas ou Tabita havia feito para elas. Mas Pedro, ele tem uma atitude muito interessante. Ele manda que essas pessoas saiam de perto dela. Aliás, saiam do cômodo aonde ela estava. É muito interessante, amados, pensar que o milagre ele não é para ser um espetáculo. O milagre ele não é para ser, para promover um alvoroço, senão um alvoroço que glorifique a Deus. É isso que nós precisamos entender. O milagre é para a glória de Deus, não para a glória de homens. É engraçado porque aqui você não vê Pedro agindo no meio das pessoas para que alguns possam, de alguma forma, expressar perplexidade, né? Ou acreditar que Pedro é um homem de poder, ou acreditar que Pedro é o crente ungidão, né? Amados, Pedro ele simplesmente pede para que essas pessoas saiam, e elas saem. E ele fica sozinho com esta mulher já morta. Veja o que diz o versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante, ou levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ou seja, ele simplesmente ajoelhou e orou. Ele não teve nenhuma atitude ou expressão corporal exagerada. Ele não precisou fazer isso. Mas ele simplesmente fez aquilo que todo crente precisa fazer: ajoelhar e orar. Clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nome sobre todo nome, aquele que é, foi e sempre será o Senhor soberano de toda a criação. Ele ora a Jesus, ele clama ao Senhor de joelhos, na expectativa de que Deus podia, ou de que Jesus podia, trazer essa mulher de volta à vida. Ninguém precisou assistir, ele não precisou de plateia, ele não precisou de aplausos, nem muito menos de olhares expressivos, de perplexidade, talvez, como eu já disse, crendo que ele era um homem de poder. Veja, depois dele ter ajoelhado e orado, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Amados, é incrível ver que Jesus, através de um homem simples, mortal, que se ajoelha e ora, crendo que Jesus pode trazer alguém que já estava morto de volta à vida, como o Senhor Jesus, ele opera através desse homem. E claro, traz essa mulher de volta à vida. Depois de ter feito isso, agora sim, versículo 41, ele dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, e especialmente as viúvas, apresentou-a
viva. Agora sim, essas mulheres vão testemunhar o que Deus fez através da vida de Tabita. Ou melhor, o que Deus fez na vida de Tabita através da vida de Pedro. Veja, versículo 42, e isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O testemunho que Jope precisava não era de um homem empoderado, não era de um homem cheio de um poder, mas o que esses moradores de Jope precisavam ver é que esta mulher verdadeiramente doente morreu. Que homens pela fé foram buscar um homem de Deus. E que esse homem de Deus, como um homem de Deus de verdade, sabe que ele sozinho não podia fazer nada, mas que o Deus que está com ele podia sim operar esse milagre na vida desta mulher. Chegando lá, esse homem não se torna vaidoso, arrogante, não tenta chamar a atenção para si, mas age como um homem de Deus, retirando as pessoas do local para que não haja uma interpretação errada. Ora ao Deus que está no céu, ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus então opera um milagre na vida desta mulher, trazendo ela de volta à vida. E agora ele traz ela de mão dada e apresenta às pessoas que agora ela está viva. Os olhares dessas pessoas não foi dirigido para Pedro, porque não tinha ninguém com Pedro e ninguém com Dorcas, no momento em que ele ora e ajoelha. A honra, a glória, o louvor, a majestade, tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Ele. Nós somos apenas um instrumento que Ele, por sua vontade, resolveu usar. Mas Ele pode promover cura, maravilhas, milagres, sem nos usar. Mas aprove a Deus fazer assim. Aprove a Deus usar Pedro. Deus não depende de homens. O homem depende de Deus. Nós somos sim, de certa forma, cooperadores na obra. Mas a obra não depende de nós. É por misericórdia e graça que Deus nos permite fazer parte da sua obra. E quão bom é poder ser usado por Deus, vendo Jesus operar maravilhas e milagres na vida das pessoas. Mas devemos, amados, tomar cuidado, porque muitos se ensoberbecem. Muitos acham que são os ungidos, muitos acham que são os empoderados. Mas, amados, nós não somos nada. Mas o Senhor Jesus é tudo. É Ele quem opera, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem traz de volta a vida, é Ele quem salva, é Ele quem dá vida eterna. Vemos nessas duas passagens, tanto nesse paralítico, quanto na vida de Dorcas, um homem usado por Deus, um apóstolo. Sim, um homem usado pelo próprio Senhor, mas para a glória do nome de Jesus, não para a glória do seu nome. Se queremos ser instrumento de Deus, precisamos entender que nós seremos o meio pelo qual, mas apenas o meio pelo qual o Senhor vai operar, através de palavras, através de nós fazendo maravilhas, milagres na vida das pessoas. Mas Ele não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Veja, é claro que esse milagre se tornou muito conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. E mais uma vez, amados, nós temos um homem de Deus sendo usado por Deus para promover um grande milagre, e isso leva muitas pessoas a crerem. Que possamos nos dias de hoje proclamarmos mais, mas também vermos mais milagres, mais pessoas salvas, libertas, curadas, transformadas, mais paralíticos sendo curados, amados. Que possamos ser esse instrumento de Deus e nunca nos esquecermos que somos nós que dependemos dele, mas o Senhor não depende de nós para fazer a sua obra. Ele nos usa por misericórdia e graça.
Fique na graça e na paz de Jesus. Amém.